Glorificado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluias. Santo, santo, santo e maravilhoso é o nome do Senhor, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo de Nazaré. Boa noite, mas boa noite mesmo, meu querido e amado Espírito Santo, a todos os nossos amigos e amigas, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nosso Senhor. Senhor Espírito Santo, venha nos abençoar e nos ensinar, Senhor, a santa palavra do Senhor, porque está escrito, Senhor, quando o Senhor Jesus apareceu para João, o apóstolo do amor, na ilha de Pátimos, quando ele estava com mais ou menos 90 anos de idade. E ali o Senhor apareceu a João para cumprir, sim, com a promessa que o Senhor fez um dia, ainda quando ele era bem jovem, Senhor, e o Senhor estava em pleno exercício do ministério terreno do Senhor. E o Senhor disse aos seus apóstolos: há um entre vós que não morrerá enquanto não ver a glória de Deus. E este um foi João, porque tinha ele mais ou menos 90 anos de idade. Todos os demais apóstolos já eram mortos, só ele sobrevivia e estava exilado na ilha de Pátimos para morrer naquela ilha como um prisioneiro numa prisão perpétua, porque não conseguiram matá-lo conforme mataram os demais apóstolos, porque todos os outros morreram assassinados de várias maneiras. Sim, porque o Senhor tinha dado uma promessa. O Senhor tinha dito aos apóstolos: um entre vós não morrerá até que veja a glória do Senhor. Jesus não disse o nome qual seria, para não constranger os demais, mas João era o último. Todos já tinham sido mortos, assassinados. E o Senhor aparece para aquele velhinho, agora com mais de 90 anos de idade, e disse a ele: João, escreve tudo o que vou lhe mostrar. E disse mais o Senhor: bem-aventurado João, bem-aventurado, feliz, bem-sucedido e próspero é aquele ou aquela que lê, que ouve, que guarda e coloca em prática as palavras das profecias deste livro. Glória a Loi de Calfelabashirianda. E João escreveu, porque o tempo está próximo. Sim, Senhor, Espírito Santo, e nesta noite, meu Senhor, nós iremos orar
buscar a sua presença, com arrependimento de todos os pecados que tenhamos cometido, Senhor. E o Senhor abra o nosso entendimento, para que possamos ouvir a palavra do Senhor e possamos recebê-la com sabedoria e com inteligência, para que possamos ouvir, Senhor, a palavra de conselho e de fortaleza, e termos o conhecimento da sua palavra e o temor do santo nome do Senhor, que significa temer, respeitar e obedecer a sua palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos e reprovamos em o nome do Senhor Jesus Cristo o espírito que cega o entendimento das pessoas para impedi-las de ver a luz da glória do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que é a imagem de Deus, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 4:4. Abra o nosso entendimento, Senhor, e seja conosco, e nos conceda grandes vitórias por Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus, disse o apóstolo Paulo, somos mais, muito mais do que vencedores. Para a glória e o louvor de Jesus Cristo, nós te louvamos e te agradecemos. Boa noite, meu amigo. Boa noite, minha amiga. Na paz, no amor e na alegria do Espírito Santo. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa. E o Espírito Santo continua nos ministrando a sua palavra. E eu quero deixar com você agora, em nome de Jesus, a leitura de 3 versículos dos Salmos 27, a partir do versículo 1, que é uma porção, uma parte da oração do rei Davi, quando ele orou dizendo: o Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando os meus inimigos me cercam e procuram me matar, são eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, confiarei em Deus. Mesmo que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. Oremos. Senhor, nós confiamos no Senhor, nós confiamos na Tua palavra, e o Senhor diz, na Tua palavra, Senhor, em Hebreus capítulo 10, verso 31 e 32, se não me foge a memória: o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas o próprio escritor, inspirado pelo Espírito do Senhor, diz: nós não somos daqueles que recuam para a perdição, mas somos daquele que avança para a vida eterna. Senhor,
Em nome de Jesus, nós repreendemos os espíritos imundos perturbador do sono, aqueles espíritos imundos da insônia, do pesadelo, do medo, do temor, do pavor da noite. Espíritos perturbadores que fazem barulhos, que muitas vezes aparecem em forma de vultos, que levam as pessoas a temer e tremer por causa das suas atitudes e dos seus ataques. Vocês que levam as pessoas a ter pensamentos malignos, pensamentos que levam as pessoas a ficar cogitando nos seus pensamentos coisas ruins, coisas más, e leva as pessoas a perder a esperança. Disse Jesus que vocês vieram para roubar, matar e destruir, mas Jesus Cristo veio para que tenhamos vida e vida eterna, vida em abundância. Então espíritos que roubam a fé, que mata a esperança, para destruir a alma, agora, em nome de Jesus, espíritos imundos perturbadores, sai, vai embora, e não volte mais, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Assim como diz as Escrituras, que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra do mal, envia ser um anjo do Senhor para acampar ao redor desta casa, no seio desta família, para lhes conceder bênçãos sobre bênçãos e vitórias sobre vitórias, em Cristo Jesus. Unge as águas com a unção de cura e de libertação, Senhor, em o nome de Jesus Cristo. E todos quantos tomar esta água, Senhor, serão curados e libertos, em o nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, pode enviar esta mensagem a quem você desejar, ou o Espírito Santo te revelar, em nome de Jesus. Um grande abraço e uma boa noite na paz, na graça e no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.